Fala galera, beleza? Mais uma vez um forte abraço a todos, muito obrigado por retornarem aqui ao meu canal e não esqueçam, né? Já deixa aquele like esperto aqui, que seu joinha é muito importante para os nossos vídeos e também inscreva-se no canal, você que está chegando aí pela primeira vez, assinale o sininho de notificação para que você possa ser avisado toda vez que tiver uma nova postagem do Comentário Sem Freio. Você também que quiser me seguir em outras mídias sociais, o Twitter, Algarismo, Mauro Santana tudo junto e o Santana com 2 N's. O Instagram também, Algarismo, Mauro Santana tudo junto e o Santana com 2 N's. Portanto, este é o Comentário Sem Freio e não poderia ser outro, senão com a classificação histórica do Flamengo, a semifinal da Copa Libertadores da América após 35 anos. E eu afirmo aqui, para quem quiser debater comigo, o técnico Jorge Jesus, que está há pouquíssimo tempo no rubro-negro, são apenas 3 meses de trabalho, menos de 3 meses, inclusive ele que chegou no meio de junho, mas foi o tempo suficiente para que ele pudesse escrever o seu nome na história do clube. Isto mesmo, Jorge Jesus já faz parte da história do Flamengo e tem que ser mencionado para a posteridade. E não estou exagerando, porque ele conseguiu um feito igualado por apenas outros 2 treinadores ao longo da história do rubro-negro. O Flamengo, que disputa a Copa Libertadores da América desde 1981. Em sua primeira passagem, o Flamengo já foi campeão da competição para a qual ele se classificou após conquistar o título brasileiro de 1980. E o técnico do Flamengo em 81 foi ninguém menos que Paulo César Carpegiani, que até um ano antes ainda jogava pelo rubro-negro. Ele que, no decorrer da competição, substituiu o então técnico Dino Sani e também conseguiu que o Flamengo chegasse à fase semifinal, depois de uma partida muito conturbada com o Atlético Mineiro, que foi um jogo de desempate, já que na fase anterior ambas as equipes terminaram empatadas e naquela época não valia apenas negócio de saldo de gols e tal, quando era um número de pontos, as equipes tinham que fazer um jogo extra e em campo neutro. Isso aconteceu entre Flamengo e Atlético Mineiro, que jogaram no Serra Dourada, em Goiás. A partida terminou em 0-0, só que o Flamengo foi declarado campeão porque o Atlético arrumou uma grande confusão com o então árbitro José Roberto Wright após 2 jogadores do Galo terem sido justamente expulsos. E aí o Flamengo foi para a fase semifinal, onde ele enfrentou o Deportivo Cali da Colômbia e o Jorge Wilstermann da Bolívia. Flamengo passeou com o pé nas costas nesse grupo e terminou com 4 vitórias em 4 jogos. Na época, a vitória valia 2 pontos. O Flamengo conquistou 8 pontos, né, com 100% de aproveitamento e se credenciou a enfrentar o Cobreloa do Chile, que muita gente fala, ninguém é Cobreloa, só que o Cobreloa na outra semifinal, que na verdade era um triangular semifinal, Cobreloa eliminou a dupla de uruguaios, Nacional e Peñarol, que naquela época já tinha uma longa tradição, um longo lastro em Libertadores e se credenciou a enfrentar o Flamengo. Ao final da história, todo mundo sabe, o Flamengo perdeu em Calama por conta da violência dos caras, enfiaram a porrada, usaram inclusive pedra, caco de vidro para cortar os jogadores do Flamengo. O Flamengo venceu no Maracanã, forçando a partida de volta, né, a 3ª partida, aliás, que aconteceu também em Campo Neutro, em Montevidéu. E em Montevidéu o Flamengo passeou para cima dos caras e o Jorge Soto, né, que foi o grande cafajeste, né, o grande canalha da história, ainda tomou um soco na cara do atacante Anselmo, a mando do Paulo César Carpegiani. Então, Paulo César Carpegiani foi o primeiro técnico do Flamengo a levar a equipe a uma semifinal de Copa Libertadores da América e com um final feliz. No ano seguinte, como campeão da Libertadores, o Flamengo também teve vaga garantida na competição da edição no ano seguinte. Em 1982, o Flamengo chegou à semifinal, mas acabou caindo num grupo que tinha, além do Peñarol, se eu não me engano, o River Plate. E aí o Flamengo poderia igualar em número de pontos, né? Teria em casa, tinha que vencer
a equipe do Peñarol para forçar uma terceira partida, porque o Flamengo terminaria empatado em número de pontos, 6-6, o Flamengo tinha 4 pontos e o Peñarol tinha 6. Só que o Flamengo deu mole e dentro do Maracanã, com 90 mil pessoas, foi derrotado. Gol de um brasileiro, Jair. Peñarol venceu por 1-0 a equipe do Flamengo, foi à final e posteriormente foi campeão. Flamengo disputou também a competição em 1983, mas não fez boa campanha, e em 84 voltou a chegar a uma semifinal, inclusive enfrentando o Grêmio, que será adversário do Flamengo nesta edição de 2019 também na mesma fase. Flamengo e Grêmio, portanto, eles se enfrentaram, o Flamengo tomou uma sacolada do Grêmio. Foi o primeiro jogo, inclusive, de ambas as equipes na fase semifinal. Ainda era na fórmula de triangular semifinal. O Flamengo foi lá, tomou-lhe uma trauletada de 5, cara. 5-1, o Flamengo perdeu no Olímpico, né? No antigo estádio, né? No falecido estádio Olímpico, né? Que dá pena, inclusive, a gente vê imagens de drones, por exemplo, imagens aéreas, o Olímpico, onde eu fiz, né, várias partidas, né, como jornalista. Acompanhei várias partidas do Flamengo. Lamentavelmente, o Olímpico está abandonado e o Olímpico serviu de palco para aquela goleada do Grêmio. No jogo no Rio de Janeiro, o Flamengo venceu por 3-1, mas repito, naquela época o saldo de gols não era um critério de desempate, né? Apenas o número de pontos, o que forçou uma terceira partida. Só que como o saldo do Grêmio era melhor, o Grêmio foi para este jogo de desempate com a vantagem do empate e o jogo terminou empatado em 0-0 e o Flamengo acabou eliminado para a equipe que perdeu para o Independiente. O Grêmio chegou à final contra o Independiente, perdeu a partida em casa, né? E no jogo de volta, se eu não me engano, foi empate e aí o Independiente terminou como campeão da competição. Se eu não me engano, foi a última vitória, a última conquista de Libertadores do Independiente, que tem 7 e é até hoje o recordista, né, de Libertadores, né? E sendo perseguido de perto pelo Boca, que ainda permanece na competição, ele que passou pela LDU depois de uma vitória por 3-0 na altitude de Quito, um empate em 0-0 em Buenos Aires e o Boca ainda está vivo na competição, mas ele não tem nessa não. Esse título, essa Libertadores, vai ser do Flamengo. Portanto, e lembrando que em 84, o Carpegiani ele sai do comando do Flamengo em 83, né? Passam alguns técnicos, inclusive entre os quais o Carlos Alberto Torres foi técnico campeão brasileiro em 83 e justamente por esse título brasileiro em 83, o Flamengo se classifica para a Libertadores de 84, mas o técnico do Flamengo na Libertadores foi ninguém menos que Mário Jorge Lobo Zagallo. Ele mesmo que em 2001 comandou o Flamengo no chamado Tetra Tri, né? Entrou para a história como técnico do 4º tricampeonato do Flamengo, naquele golaço do Sérgio Petkovic. Portanto, ele era o técnico do Flamengo em 84. Além de ter perdido o estadual para o Fluminense naquela circunstância, né? Na Libertadores também acabou sendo eliminado pelo Grêmio. Portanto, apenas esses dois técnicos haviam até agora chegado a uma semifinal de Libertadores da América. Paulo César Carpegiani, 2 vezes, numa ele conseguiu a classificação, chegou à final e foi campeão em cima do Cobreloa e no ano seguinte, em 82, acabou eliminado pelo Peñarol, que terminou como campeão. E a curiosidade, o Peñarol foi campeão em cima do Cobreloa, que chegou à sua segunda final de Copa Libertadores e mais uma vez terminou com o vice-campeonato. Em 84, Zagallo foi o técnico do Flamengo, eliminado pelo Grêmio, que terminou como vice-campeão, perdeu a decisão para o Independiente de Avejaneiro, Independiente da Argentina. Portanto, Jorge Jesus é o terceiro técnico na centenária história do Flamengo, que remonta desde 1895, né, no que diz respeito ao remo. E no futebol, a partir de 1912, o futebol do Flamengo já é um futebol centenário. Portanto, dentre essas circunstâncias, o Flamengo tem na sua 4ª oportunidade uma chegada à semifinal da Libertadores e com o terceiro técnico diferente, Jorge Jesus. Beleza, galera? Se você discorda, se você acha que é pouco para colocar o Jorge Jesus no hall de técnicos que fazem parte da história do Flamengo, pode deixar aqui o seu comentário abaixo, né? Se você concorda comigo, beleza, já deixa aquele like. Discordando, pode deixar também o seu like, sem problema nenhum. Eu aceito.
você chegando agora, não esqueça de se inscrever no canal e assinalar o sininho de notificação. Beleza, galera? Continua, inclusive, aqui no canal. Eu vou ficar por aqui, mas tem outros comentários sem freios que você pode conferir aqui e também crônicas que eu já fiz em homenagem ao Flamengo. Também confira e fique ligado, porque aqui também fazemos, toda vez que tem jogo do Flamengo, fazemos a transmissão, tem a nossa live em conjunto com o canal Rafa Melo e também o canal Gustavo Henrique Dando Choque. Valeu, galera! Muitíssimo obrigado mais uma vez pela sua audiência e pela sua participação. Nos encontraremos no próximo Comentário Sem Freio. Valeu!